Muito bem, vamos agora ao texto 2 da lição 9, Jesus como modelo de líder. Eis uma pergunta que todo líder deveria fazer a si mesmo. É Jesus o meu modelo de liderança? Jesus expôs claramente seu estilo de liderança, como está patente em uma de suas mensagens registrada em Mateus, capítulo 20, verso 25 a 27. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelo príncipe dos gentios são esses dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser ser entre vós, fazer-se grande, seja vosso serviçal, e que qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Liderar ou dominar. Liderança no reino de Deus não se mede pela grandeza do líder ou por seu domínio sobre os liderados, mas por sua disposição em servir ao próximo. Em síntese, as palavras de Jesus são claras. O líder não é o que domina, ou manda, ou chefia pessoas, mas aquele que serve com devoção e boa vontade. No mundo terreno, há pouco tempo atrás, a liderança servil era considerada antiquada. Atualmente, porém, os expoentes na área de liderança afirmam que a liderança servidora é que realmente se adequa à realidade. Teriam descoberto isso antes se tivesse atentado às palavras e à ação servil de Jesus. Ao responder aos filhos de Zebedeu, em Mateus capítulo 20, verso 25 a 27, e ao lavar os pés dos seus discípulos na última ceia, João capítulo 13, versículo 3 a 17, o Senhor desfez o mito da liderança personalista, da chefia e da hierarquia intocável, e ensinou o conceito em que todos os líderes e liderados sentem-se parte do mesmo grupo, lutando pelo mesmo ideal, servir bem e fazê-lo como um privilégio, não como um mero dever. Liderar ou chefiar. A liderança cristã difere do que se vê no mundo secular, porque nenhum líder cristão verdadeiramente lidera independentemente. Ele não age como um chefe que se interessa apenas pelas pessoas do pescoço para baixo, isto é, apenas a força física e o trabalho das mãos e dos pés, mas não a cabeça, ou seja, o intelecto. A submissão ensinada por Jesus não significa subserviência ou servilismo, mas a capacidade de acolher ideias e tarefas e, com prazer, o espírito voluntário fazer o que deve ser feito. Jesus não foi um gerente. Um gerente administra coisas. Jesus foi um autêntico líder de pessoas, porque não impôs seu comando sobre os que o seguiam, mas influenciou-os a fazer aquilo que ele tinha como objetivo na edificação de sua igreja na terra. Liderar confiadamente. Na palavra de Deus, há uma garantia, um estímulo aos líderes cristãos. Nunca estarão sozinhos nas tarefas empreendidas a serviço do Senhor. Ao profeta Jeremias, o Senhor deu essa garantia, que é válida para todos os tempos. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Jeremias capítulo 29, verso 11 a 13. Ora, sendo Jesus o nosso modelo de liderança, precisamos confiar em sua palavra, porque ele não apenas assegura que está conosco, como nos concede graça e sabedoria para exercermos bem nossas funções de liderança. O que ele espera
é que o busquemos e que não façamos nada isoladamente como líderes. Tiago, irmão do Senhor, escreveu que Jesus tem cuidado de nós em todas as áreas de nossa vida e da nossa liderança. Tiago diz: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lançam em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Todo líder cristão, não importa qual seja a sua área de liderança, não pode jamais esquecer que o sucesso de sua tarefa não vem pela sua esperteza ou inteligência. O líder cristão concentra sua liderança em torno do próprio ego, acaba frustrado e abandonado. Cristo é nosso modelo ideal, porque como homem submeteu sempre a orientação e a vontade do Pai. Vamos aos exercícios. 9.5. No reino de Deus, o valor de uma liderança se mede, letra C, pela disposição do líder em servir ao próximo. 9.6. As passagens bíblicas nas quais Jesus expôs claramente seu estilo de liderança são, podemos aqui assimilar Mateus, capítulo 20, verso 25 a 27, e João, aqui é capítulo 13, né? A letra A, mas é 13, faltou um 3 aqui, 13, do verso 3 ao 17. Muito bem, vamos ao 9.7. A liderança cristã difere de que se vê no mundo secular, porque a exemplo de Jesus, o verdadeiro líder cristão, aqui é a letra B, submete sempre à vontade e à orientação de Deus, letra B. 9.8. Como o nosso supremo de liderança é o Senhor Jesus, vamos lá. Ele assegura que está conosco, concede-nos graça e sabedoria, espera que o busquemos e não façamos nada isoladamente. Aqui todas as alternativas estão corretas. O líder deve buscar sempre a orientação e a ajuda de Jesus. Vamos ao texto de número 3. Falemos agora, texto 3 e 4, do princípios de lideranças legados por Jesus. Aqui vamos à parte 1. Dos princípios de liderança legados por Jesus. Jesus era um mestre que ensinava fazendo, muito mais do que falando ou pregando às multidões. Uma de suas maiores lições foi ministrado quando, em uma circunstância especial, reuniu os discípulos ao redor de si. Nessa ocasião, ele caminhava para a Judéia, rumo a Jerusalém, onde enfrentaria seus algozes, seria preso e crucificado, de acordo com Marcos capítulo 10. Falemos agora da preciosidade dos ensinos de Jesus. Naquele dia, a caminho de Jerusalém, Jesus respondeu perguntas sobre divórcio e novo casamento, abençoou crianças, ensinou aos discípulos uma lição sobre humildade e pureza de sentimentos, do tipo que é próprio das crianças. Destacou o perigo das riquezas e de como proceder em relação a elas, e falou da recompensa de quem o segue, renunciando a tudo. Marcos capítulo 10, verso 2 a 31. Em Marcos 10, 32 a 34, Jesus fez a última e detalhada predição de sua morte. O estado de espírito dos discípulos era de aflição e perplexidade. Durante mais de 3 anos, aqueles homens haviam estado diariamente com o Senhor,
Agora, aquela predição que já tinha ouvido anteriormente parecia-lhes algo impossível. Achava-se eles diante de uma realidade que o mestre lhes relatava em detalhes. O pungente anúncio dos sofrimentos e da morte do Senhor deixou todos perplexos e motivou uma discussão sobre o futuro de cada um dos discípulos. Nessa ocasião de medo e expectativa, ocorreu uma situação inesperada com dois seus discípulos. A mãe de Tiago e João pediu a Jesus que seus filhos tivessem lugar de honra no reino de Cristo, um à sua direita e outro à sua esquerda, Marcos 10, 35 a 45, e também Mateus 20, verso 20 e 21. Jesus respondeu, declarando que sua glória era a cruz e que eles não estavam prontos para beberem o mesmo cálice de morte que ele estava prestes a beber. Na continuação de sua resposta, verso 42 a 45 de Marcos 10, Jesus ministrou a todos os presentes uma grande lição de liderança cristã. Quem sonha com liderança e vive pensando apenas em ser grande, controlar, mandar e dirigir, deve meditar sobre essa lição de Jesus. Esse episódio provocou algumas respostas específicas e alguns princípios aqui foram estabelecidos aos que aspiram à liderança cristã. Primeiro, Jesus colocou todos os discípulos no mesmo nível de igualdade no contexto de liderança. Marcos, capítulo 10, versículo de número 43 e 44. Leiamos essa passagem, Marcos 10, 43 e 44. Olha o que o Senhor Jesus fala aqui. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, seja servo de todos. A diferença de pessoas e de classes sociais tem sido um estigma na sociedade. Mas Deus não vê a humanidade por classes sociais, porque Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10, 34, Romanos 2, 11, Efésios 2, 9, Efésios 6, 9. As diferenças sociais são males da humanidade. E isso aconteceu em consequência do pecado, Romanos 5,12. E com isso, o ato de servir costuma ter uma conotação de rebaixamento e humilhação. Mas Jesus veio a esse mundo para mudar tal conceito. Jesus ressignificou a palavra servo, dando-lhe um sentido especial. E para a sua igreja, aplicou a ideia de serviço a todos, formando uma comunidade de salvos, onde nada se faz por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Filipenses capítulo 2, verso 3. Qual a liderança? Jesus confrontou o conceito de chefia, comando e autoridade, dando mostras de serviço amorosa e altruísta, sem esperar de recompensa. Em um mundo egoísta, esse conceito bíblico de serviço não é aceito, porque o ego humano quer sempre ser rei e dominador, mas Jesus desarraigou esse pensamento da mente dos discípulos. Segundo, Jesus confrontou a filosofia mundana e estabeleceu um novo conceito de liderança, Marcos 10, 42 a 43, ao declarar: sabeis que os que julgam ser príncipe dos gentios, deles se assenhoriam, e seus grandes usam de autoridade sobre eles. Verso 42. Jesus estava dizendo que o interesse desses líderes príncipes é apenas ter o apoio dos liderados, povo, em benefício próprio, nunca em favor dos liderados. Por isso, Jesus declarou com ênfase: mas entre vós não será assim. Verso 43. Jesus deu exemplo nesse aspecto de sua liderança,
porque nunca se preocupou em ser chefe, em ser o primeiro, mas ser aquele que poderia servir a todos. Muita gente busca o lugar de liderança para estar em evidência, mas Jesus ensinou que o verdadeiro líder se preocupa primeiramente em atender às necessidades de seus liderados. Na obra de Deus, a graduação ocorre em função do serviço prestado com amor. 1 Coríntios 13, 1 a 13. Terceiro, Jesus condenou a ambição de ser maior do que os outros para mandar ou estar em evidência. Na liderança cristã, não há espaço para o egoísmo. A mãe de Tiago e João, certamente a pedido deles, demonstrou esse egoísmo em favor dos filhos e em detrimento do igual direito dos demais colegas do apostolado. Mateus 19, 28, Marcos 10, 38. Quando ouviu o pedido daquela mãe, Jesus não teve dúvidas de que nenhum deles havia raciocinado bem. Por isso disse, não sabeis o que pedis. Verso 38. Com essa precisa resposta, Jesus reforçou o princípio de que em seu reino não há lugar para disputa por cargos ou posições, não há lugar para senhores, mas sim para servos. Aqueles discípulos queriam a glória, mas não o vitupério. Queriam a coroa de príncipe ou de líder, mas não estavam prontos para a cruz. Queriam o trono, mas não o serviço. Jesus apontou-lhes o caminho. Vamos aos exercícios. Marque C para certo e E para errado. Jesus, 9:9. Jesus era um mestre que ensinava falando muito mais do que fazendo. Errado. Jesus ensinava mais fazendo do que falando. Errado. 9:10. Jesus confrontou o conceito mundano de chefia e autoridade, dando mostras de serviço amoroso e altruísta, sem espera de recompensa. Certo. 9:11. Enquanto muitos buscam o lugar da liderança para estar em evidência, Jesus ensinou que o verdadeiro líder se preocupa primeiramente em atender às necessidades de seus liderados. Certo. 9:12. Jesus reforçou o princípio de que em seu reino não há lugar para servos, mas sim para senhores. Por isso vale a disputa por cargos e posições. Errado. Vamos ao texto 4, princípio de lideranças legados por Jesus, agora a parte 2. Nesse texto, destacamos mais 3 princípios de liderança deixados por Jesus e observados em sua última semana antes do inexprimível sofrimento no Calvário. Falemos agora o 4º ponto. A ocupação de um cargo de liderança depende da escolha de Deus e de sua capacitação. Prosseguimos apreciando o episódio envolvendo a família de Zebedeu, Marcos 10, verso 35 a 45. No verso 40, Jesus esclarece, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. A presunção por posição ou lugar de honra no reino de Deus é maléfica em todos os sentidos. O Pai Celestial não pode ser manipulado por nenhum interesse mesquinho de quem quer que seja. Saibam disso os carnais, arrogantes e pretensiosos. Jesus deixou nítido aos seus discípulos, especialmente aqueles 2 que agiram infantilmente, que há um princípio de soberania divina sobre a liderança espiritual no reino de Deus. A liderança cristã não pode ser confundida com politicagem no seio da igreja. Liderança cristã não se compra, não é negociável, é decisão pertinente a Deus. É Ele quem escolhe a pessoa
e confere-lhe a capacidade de liderar. Lembremos-nos de que liderança não depende exatamente de capacidade intelectual ou ainda de carisma pessoal, embora essas coisas sejam importantes, mas da escolha de Deus e de sua capacitação. Jesus conscientizou disso os discípulos ao declarar-lhes: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. João capítulo 15, verso 16. Quinto, em liderança cristã, o maior é o que serve. A internalização desse princípio é indispensável aos que aspiram à liderança. Jesus deu o grande exemplo, quando ao invés de um magnífico sermão, preferiu ensinar com atos. Ao lavar os pés dos discípulos, exatamente naquela última semana de expectativa, Jesus escolheu ensinar a grande lição de humildade aos que lideram na obra de Deus. O relato desse episódio está no Evangelho de João, capítulo 13, verso 1 a 20. Nos versos 12 a 15, a narrativa concentra-se em um ponto especial. Vejamos. Depois que ele lavou os pés, o tomou as suas vestes e assentou-se outra vez à mesa e disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. João capítulo 13, verso 12 a 15. Em Lucas 22, verso 24, temos o seguinte: e houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. No verso 27, Jesus esclarece: pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é o que está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Não há dúvidas que Jesus era e é o maior. No entanto, era ele quem servia. De igual modo, aqueles que dirigem a Igreja de Cristo devem fazê-los como servos. A liderança praticada por Jesus nos mostra o que é e o que não é liderança cristã. Não é poder político, nem o exercício de autoritarismo. O exercício da liderança cristã é baseada no serviço espontâneo a Deus e ao próximo. Jesus imprimiu em seu ministério o exemplo do líder servidor, conforme vimos no texto 2 da lição 3, porque ele tinha um propósito superior a qualquer tipo de glória humana que se lhe oferecesse. Jesus repudiou um estilo de liderança presente em nosso meio atualmente, o de líder que se compraz em ser servido. A escritura bíblica que melhor declara o princípio do líder servidor está em Marcos 10, 45, que diz: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Participar dos sofrimentos de Cristo é o alto preço para a liderança cristã. Conscientizemo-nos de que há um preço elevado a ser pago por aqueles que aspiram a exercer o ministério de liderança da Igreja de Cristo na Terra. Alguns pensam que o ato de lavar os pés uns aos outros, isso é, servir uns aos outros, seja o preço custoso da liderança. Não, isso não é o mais difícil e nem o preço mais elevado de se pagar. Aliás, servir é privilégio, porque honra a Deus e beneficia o próximo. O alto custo da liderança é a participação nos sofrimentos do Cordeiro de Deus, que também é o mais elevado privilégio dos salvos. Quando perguntou a Tiago e a João se poderiam beber do cálice que ele beberia, Jesus estava se referindo aos sofrimentos pelos quais haveria de passar, não muito depois daqueles dias. Marcos 10, 38.
A mesma pergunta ecoa aos ouvidos daqueles que almejam liderar. Estão prontos a beber do cálice da amargura, da rejeição, da oposição, da ingratidão, da traição, das privações materiais e principalmente das perseguições por amor a Cristo? Ora, aquele que deseja servir como líder precisa se autoavaliar e conhecer se está pronto a partilhar dos sofrimentos do Senhor em prol do reino, antes de querer ocupar um lugar que talvez não lhe pertença. Vamos aos exercícios. Assinale com X a alternativa correta. 9.3. A ocupação de um cargo de liderança depende, aqui é da escolha de Deus e de sua capacitação. Letra B. Ao lavar os pés aos discípulos, Jesus ensinou que liderança cristã é baseada no serviço espontâneo, que a liderança cristã maior é o que serve, uma grande lição de humildade aos que lideram. Aqui todas estão corretas. 9.14, todas corretas. 9.15, a capacitação para a liderança cristã é concedida por Deus. Letra C, é concedida por Deus. 9.16, o alto preço para a liderança cristã é participar dos sofrimentos de Cristo. Letra A, 9.16, letra A. Vamos à revisão dessa lição. Marque com X a alternativa correta. 9.17, a afirmação de que Jesus crescia em graça para com Deus e os homens indica que ele todas estão corretas. Relacionava bem com os homens, crescia sobre a graça de Deus, consciente de seu vínculo com o Pai, era aprovado pelo Pai Celeste, que se comprazia com seu crescimento. Todas estão corretas. 9.18. As passagens bíblicas nas quais Jesus expôs claramente seu estilo de liderança é a letra A, Mateus 20, verso 25 a 27, e João, aqui é 13, verso 3 a 17. Vamos a 9.19, a liderança cristã difere de que se vê no mundo secular, porque é exemplo de Jesus, o verdadeiro líder cristão. Letra B, submete sempre à vontade e à orientação de Deus. 9.20, ao lavar os pés dos discípulos, Jesus ensinou, aqui todas estão corretas. Uma grande lição de humildade, que liderança cristã é baseada no serviço e que se busca liderança cristã maior é o que serve. Todas estão corretas. 9.21, o alto preço para a liderança cristã é, letra A, participar dos sofrimentos de Cristo. E, para terminar, marque C para certo e para errado. 9.22, a submissão ensinada por Jesus não significa subserviência ou servilismo, mas a capacidade de acolher ideias e tarefas com prazer e espírito voluntário e fazer o que precisa ser feito, certo? 9.23, enquanto muitos buscam lugar de liderança para estar em evidência, Jesus ensinou que o verdadeiro líder se preocupa primeiramente em atender às necessidades de seus liderados, certo? 9.24, Jesus reforçou o princípio de que em seu reino não há lugar para servos, mas sim para senhores, por isso vale a disputa por cargos e posições. Errado, 9.24, errado. Muito bem, com isso nós concluímos a lição de número 9. Na lição 9 nós temos duas partes, a parte A, que é o texto 1, e a parte B, o texto 2, 3 e 4. O aluno da idade deve assistir os dois vídeos, e agora você pode tirar 10, 15 minutos de intervalo, tomar um café, uma água, e volte daqui 10, 15 minutos para que nós façamos a lição 10 e concluamos essa lição, essa matéria de liderança cristã.
Não perca então a lição 10 e o teste de número 5 no próximo vídeo. Se você não é aluno e só está assistindo essas aulas para ganhar informação, parabéns, continue. Se você deseja ser aluno, ter acesso à plataforma eletrônica, fazer os testes para que você obtenha um certificado, entre em contato conosco e nós faremos a sua matrícula. Não importa onde você está, se é nos Estados Unidos, Brasil, Europa, você pode cursar e aprender e adquirir o seu certificado estudando as aulas através do canal do YouTube e também fazendo o teste das lições e tendo acesso à plataforma e ao WhatsApp do aluno, que está reservado para aqueles que estão matriculados. Muito bem, com isso nós terminamos essa aula. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. O segredo do canal é clique na foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist, ali você vai descobrir 220 pastas com mais de 6.000 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.